About aliás, na obra Mulher para outro viés. Então vamos ao que interessa, tá? Bora. Gabriel, eu reconheço você como uma dessas, digamos, dessa nova geração de pessoas que gostam de cinema, gostam de cultura pop, de modo geral, e tem posições muito interessantes relacionadas com o cinema, de modo geral. Eu vejo seus artigos, seus posts, que eu acho bem interessante. Aí, como a nossa pauta aqui é discutir a relação entre filme clássico e os blockbusters da vida, eu queria perguntar para você assim, como é que você define um filme clássico? Olha, primeiramente, um filme clássico, para mim, ele tem dois quesitos. O primeiro é a importância histórica dele. Não adianta você falar que um filme é clássico, sendo que ele não tem importância alguma. Um filme tem que ter uma história por trás, alguma determinada importância. Que nem esses dias eu estava conversando com um amigo meu sobre o filme O Vento Levou. E O Vento Levou, ele tem toda aquela história por trás do filme, o contexto histórico do filme, o peso que ele tem também dos bastidores, a questão também racial nos Estados Unidos, que o filme ele tentou quebrar uma... Tecnicamente acabou quebrando, né? Quando ele deu o Oscar de melhor atriz coadjuvante para... Fugiu o nome da atriz agora que A ganhou. Hattie Hattie... McDonald, alguma coisa assim. Isso, Hattie McDonald. Isso. Então, que ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, teve que ficar do lado de fora. Isso é uma história que o cinema tenta encobrir, as pessoas tentam encobrir, mas sempre fica voltando à tona. E eu acho que, ultimamente, você não tem tantos filmes que eu posso falar assim, pô, esse vai virar um clássico. Para mim, filme atual que vai virar um clássico são dois, é o Blade Runner 2049 e o Top Gun Maverick. Por quê? Porque são filmes que sempre tem algum frame que tu vai lembrar, vai conseguir encaixar em alguma coisa, um filme que tu vai discutir várias e várias vezes, filmes atuais. Isso são exemplos, cara, mas tem outros, tipo Midsommar, que vira e mexe a galera tá debatendo, tem até também o próprio Parasita, que ganhou o Oscar, também já tem a tendência de virar um clássico, mas assim, dos clássico mesmo, a gente pode pegar, vamos por agora, o recente Renfield, que referenciou o Drácula, do Bela Lugosi também. A gente tem os monstros da Universal, que até hoje eles são referência, né? Não deixam de ser uma determinada referência. Tu vê que o James Gunn ele sempre coloca nos filmes dele aquele trabalho artístico na maquiagem, no efeito prático, e tem base naqueles filmes, tudo. Tanto que muita gente não sabe, mas ele começou na Troma, né? Tô citando o James Gunn por causa do artigo que eu mandei para tu, que acabou de escolher o Superman e a Lois Lane. Aí, tipo, bateu assim, um baque, tô aqui conversando com o pessoal também sobre a escolha. E é aquilo, também outro cara que tu vê que ele tem um conhecimento amplo, e poucos cineastas também têm esse conhecimento sobre o cinema clássico. Tu vê que muitos deles eles querem pisar na história, não querem ter esse referencial do que o cinema foi um dia, e alguns deles até se arrependem, né, de algumas coisas que fizeram com as próprias obras, né, que nem o Steven Spielberg, que ele fez o ET, aí ele resolveu fazer aquela modificação no filme, ele trocou as armas dos policiais por walkie-talkie, mudou o efeito visual, e aí depois ele falou, caramba, não devia ter mexido na minha obra, que minha obra tem mais de 40 anos, para que eu vou mexer nessa obra? Deixa o Enfim, Jorge Lucas mexer, né? umas coisas assim, né, que eu acho que para mim, agora, honestamente, só complementando a sua pergunta, um filme clássico para mim que marcou mesmo foi a questão do Spartacus. O Spartacus feito pelo Stanley Kubrick e o escrito pelo Trumbo lá, que teve aquele problema da questão do comunismo, tudo. Por que me marcou? Porque foi o primeiro clássico assim que eu vi quando eu era criança, que eu estava na escola na primeira série, a professora levou aquelas fita cassete que era dupla, tripla, até hoje isso. Inclusive Videocassete, é.
Era vermelha a luva, grandona, aquelas fitas de caixa de papelão dupla. Aham. Aí ela botou e maratonamos uma semana para dar o tempo certinho de aula, tudo. Foi uma semana assistindo. E aí eu achei legal que fez aquele parâmetro da questão da jornada, né, do Spartacus. Aí tinha aquela questão que ele englobou também do Jesus também, ao mesmo tempo eu colocava alguns arcos também, e aquela questão do Kirk Douglas tá ótimo no filme, né? Verdade. É um filme que não usa efeito visual CGI, ele usa efeito prático. Tu vê que os caras eles não pouparam figurante, não pouparam figurino, não pouparam destruir as coisas que tinha que ser destruída, que hoje em dia o pessoal fica com peninha, aí joga CGI, não tem aquele cuidado, aí o artista não quer fazer a cena. Tu vê que o Kirk Douglas lutava mesmo com os caras, É. fazia aquela coisa que ele fazia. Enfim, para mim é um clássico dos clássicos, esse daí. Esse e o Ben-Hur também, mas o Ben-Hur já dispensa apresentação. É. Me diz, ó, eu achei interessante você colocar dois filmes modernos, né? O Blade Runner 2049 e o Top Gun Maverick, na sua lista, porque você acredita que eles têm digamos assim, o perfil para que daqui a 10 anos, hein? Não estou falando 50, 10 anos, as pessoas lembrem deles e, puta, aquele filme era um baita filme, preciso ver de novo. Sim, porque é o seguinte, o Blade Runner, ele demorou 40 anos para sair essa continuação, né, Uhum. do Blade Runner, e quando eu lembro que eu fui assistir no IMAX 3D esse filme, e eu senti aquela imersão, aquela coisa filosófica que o primeiro filme tinha me passado já, Hum. aquela questão de você até onde o seu limite vai com relação à robótica. E é muito o que está acontecendo. Tu vê o personagem do Ryan Gosling. Ele é um retrato da sociedade atual, que as pessoas elas estão trocando a vivência física pela virtual. Tu vê que a Ana de Armas, tanto que até hoje o pessoal lembra, Ana de Armas é a personagem virtual que ele namorava. Até hoje a galera cita ela por causa desse papel. E tem aquele holograma dela gigante também, tudo que ficou uma cena marcante também que é inspirada, mas aí já entra no outro quesito do clássico. É uma cena inspirada no Akira, do clássico Akira e do Ghost in the Shell, essa mesma pegada que o Denis Villeneuve fez. Mas esse filme ele vai ficar marcante porque foi o primeiro assim ter essa audácia de jogar isso bem na cara do público numa época que isso estava acontecendo e fez o Uhum. espectador pensar, porque tem muito filme que eu vejo assim, que eles necessitam que você vá um pouco mais além do que o cara está mostrando na cena. E esse filme aí, até hoje, tu pega pessoas falando tudo, pelo menos eu, no meu Uhum. ciclo, né? Sempre quando tá passando a reprise na TV Record, o pessoal coloca, ó, tá passando a Record, Blade Runner 2049. Isso sem falar da fotografia do Roger Dickens, que fez, né, a fotografia do filme, que inclusive ganhou o Oscar desse filme, ele ganhou nesse e no 1917. Foi É. uma das fotografias mais impressionantes que eu vi. E o Top Gun Maverick, por razões óbvias, né? Foi um filme que renasceu o cinema, deu aquela vontade de tu ir no cinema, ver mais de uma vez e falar assim, pô, vou ver um filme no cinema, vou ver o Top Gun. Porque ele coloca toda a essência dos filmes que a galera tava com saudade, né? Bota um herói que não tem medo de ser ele mesmo, enfrentando os problemas do dia a dia, superando as adversidades. Para mim é espetacular esse filme aí do Top Gun Maverick. Também com esse técnico também, tu vê que foi tudo efeito prático, não foi efeito CGI, né? Uhum. Ele, na maioria das cenas, ele só colocou o CGI para questão de adaptação de mixagem de som, questão de fotografia, mas de resto é tudo efeito prático que tu vê ali. Ô, Gabriel, você ficou surpreso quando o Spielberg falou para o Tom Cruise que o filme dele salvou Hollywood, não? Nem um pouco, nem um pouco, porque o Tom Cruise já é amigo de anos do Steven Spielberg, e eles têm essa intimidade, né? Uhum. Também para ele chegar e falar, pô, não gostei do que tu fez, pô, gostei que tu fez. Mas e vamos e venhamos, né? Qual foi o único filme, agora tirando o Super Mario, né? Que o Super Mario bateu 1 bilhão também, que bateu 1 bilhão depois da pandemia. Esse, o Super Mario e o Avatar. Top Gun, Tô o pegando. Avatar, né?
Top Gun foi o único que bateu bilhão e tu via as pessoas indo no cinema. Inclusive aqui em Santos, eu conversei com o gerente, a gente estava fazendo um balanço. Qual filme fez a maior bilheteria ano passado e que mais retornou ao cinema? Foi o Top Gun Maverick. O filme ele retornou para o cinema no total de 4 vezes. Uau! Ele retornou. Sendo que as 2 últimas vezes eles colocavam uma sessão na faixa das 9, 8h30 da noite, mas aí tinha público, aí o cinema era obrigado a deixar mais uma semana com mais outro horário, porque a demanda era muito grande também. E aí foi um filme que, inclusive, se a Paramount demorar para fazer o 3, eu não sei se vai dar um retorno tão grande, mas acredito que sim. É interessante você colocar, por exemplo, você começou falando sobre o Vento Levou, e o filme me chamou a atenção quando a HBO Max entrou nos Estados Unidos, teve um artigo de um cara do New York Times protestando, não tem que ter, o Vento Levou e tal. O curioso é que esse filme passou muitas vezes no TCM. E lá nos Estados Unidos, toda vez que o filme ia ser exibido, tinha uma apresentação de uma historiadora de cinema importante, eu esqueci o nome dela, negra, né? Que colocava e ponderava o motivo pelo qual o filme era importante historicamente, independente da questão racial. Porque hoje em dia as pessoas acabam exagerando em alguns conceitos, né? E esquece do básico. Tem que ver a história para ver se ela funciona ou não. É o que, quando eu começo a discutir com alguma amiga minha feminista, não, porque as mulheres precisam ser empoderadas. Eu falei, então você nunca assistiu nenhum filme. Porque, para mim, sempre, todas as mulheres que eu já vi no cinema, e antigas, tá, que eram, digamos assim, uma dona de casa, mas ela tinha quando ela entrava em cena, ela iluminava o cenário inteiro. Né? Para mim, no dia 8 de março, a minha homenagem à mulher, ao empoderamento da mulher, eu coloquei Scarlett O'Hara e o Vento Levou. Olha o que aquela mulher sofreu. Ela era uma mimizenta, né? Socialista e tal. Aí veio a Guerra da Secessão. A família perdeu tudo. O pai morreu ensandecido. Ela teve que matar uma pessoa que estava querendo violentar, estuprar toda a família. Tá? Passou fome. Deu um nó em pingo d'água. Seduziu as pessoas que ela tinha que seduzir para garantir a sobrevivência da família. Até mesmo o casamento com o Rhett Butler, né? O Clark Gable. Pô, se essa mulher não é empoderada, eu não sei mais o que é, né? O que você acha disso? Não é uma discussão interessante? Fora que é o seguinte, sempre quando me fala assim, o cinema não tinha esse conhecimento de mulheres empoderadas, eu falo, meu, só você ver também esse exemplo que tu citou, eu vou citar outra para você. A nossa querida Katharine Hepburn, que fez a Cleópatra. Sim. Só você pegar a história dela. Ela Não, é uma... Elizabeth Taylor. Perdão, sempre confundo. Elizabeth Taylor com Elizabeth Taylor, perdão. Só pegar. Ainda bem que tá gravando, dá para cortar. Então, vamos voltar aqui. Vamos pegar aqui o exemplo da nossa querida Elizabeth Taylor, que fez a Cleópatra. No caso, ela, na época, era uma das atrizes mais respeitadas. E para fazer o Cleópatra, a negociação que ela fez com a Fox foi uma das maiores da história naquela época, que o estúdio não queria pagar o cachê para ela. Ela bateu o pé e conseguiu aquele cachê enorme, e o resto da fama dela ainda se consagrou mais naquele papel, né? Isso é uma das, né? Porque nós temos outras também, né? Que nem aquela atriz que fez a bonequinha de luxo também, a Julie Andrews, também. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, também, que ela era uma atriz que até hoje tu pega, vamos pegar aqui um exemplo, melhor exemplo que eu tenho aqui, da Audrey Hepburn. Tu lembra do Tenet, não lembra? Do filme Sim, Tenet? claro. A atriz Elizabeth Debicki, ela é todinha a Audrey Hepburn, o jeito dela atuar. Você Verdade. pega ela no jeito da Uncle, o pessoal fala, é atriz maravilhosa. Ela é a... Ela todinha, a Audrey Hepburn todinha. Você bate o olho, a estética dela, o jeito dela olhar. Mas é aquilo que eu te falo, o pessoal vai falar? Não, o pessoal não vai falar. O pessoal não vai falar. Isso tem uma lista enorme também de grandes nomes também, a própria Julie Andrews também, mas a Julie Andrews, ela se consagrou mais no teatro, né?
que ela Sim. fez A Noivita Rebelde, fez o Mary Poppins, ganhou o Oscar, tudo, só que aí o problema dela é que ela se meteu muito mais no universo teatral. Tanto que tu pega as obras cinematográficas dela, não tem assim tanto papel assim que tenha uma expressão gigantesca, tudo. Mas uma outra atriz que eu também gosto, que é bem polêmica, aliás, é a Meryl Streep também, que a Oh, Meryl Streep, qualquer filme que tu pega dela, se ela interpreta uma impressora, ela arrasa. Aquele filme que ela fez com o Clint, As Pontes de Madison. pois é, ué. Nossa, impressionante. Bem lembrado desse filme. Inclusive, eu não sei se tu lembra, mas a Sônia Braga ia fazer esse filme com o Clint. É que deu um problema na agenda da Sônia, aí a Meryl Streep entrou no lugar dela. E aí o resto foi história. Mas também é um filme maravilhoso. Só que agora o problema é o seguinte: aí tu pega. Vamos pegar uma situação hipotética de um site que tem a ver com culinária. Não vou falar o nome aqui para não dar qualquer problema, mas sabe que tu é. Sabe de que site estou falando, a galera também. Outro dia eu estava lendo um artigo, acho que eu até compartilhei contigo, que eles estavam falando que o cinema nunca tinha tido mulheres empoderadas. Aí eu falei, escuta, será que eles deram uma pesquisada antes dos anos 80? Porque para essa galera parece que o cinema começou dos anos 80, 90 para cima. Claro, as confusões sempre tiveram em Hollywood, tanto que tem aquele filme Babilônia, não sei se você assistiu. Sim, sim, vi. Aquele filme é o mais fiel como é que era Hollywood no início dos tempos. Bate tudinho com a história. Claro, tem algumas coisinhas ou outra ali que o filme ele deu uma coisa rasteira, que naquela questão do músico lá, a questão do racismo, não era daquela maneira que o filme mostra. O filme Uhum. deixou um pouco a desejar naquela questão, que era mais punk, não era daquela questão lá do cara querer. Vou dar um spoiler leve aqui, mas não, como é um filme histórico, não tem problema. O cara pega a maquiagem e olha assim, isso aqui é sinal de racismo, não quero mais trabalhar, tchau. Pô, tantos problemas tem no racismo ali que tinha na indústria cinematográfica, se resumir numa cena daquela, a questão da maquiagem, pô, aquilo ali não. É Eu achei fraco, que né? aquilo ali foi muito fraco. Se ele fizesse algo verídico mesmo, que nem ocorre que nem a gente citou daquela atriz do Vento Levou, tudo, Uhum. tem um foco mais pesado. Mas é aquilo, o problema é que a galera não gostou desse filme, porque além de ser um filme longo, é um filme que ele não se preocupa em tentar fazer uma narrativa que condiza com a realidade. Tu vê que os fatos, o estilo de narrativa é tudo dos anos 30, anos 20, anos 40, não bate com a realidade. E o problema principal é que eu acho que a galera tem que dar uma pesquisadinha a mais, porque ultimamente o pessoal está esquecendo que no passado haviam bons filmes, haviam boas histórias. Recentemente teve aquele filme Entre Mulheres, que foi indicado ao Oscar de melhor filme. Eu Aham. achei um porre. Eu achei um porre. Quando eu saí da exibição, eu falei: esse filme aqui foi preencher lacuna, só para falar que foi indicado uma diretora mulher, que tem um filme sobre o feminismo na categoria, porque é É. um filme que torce para o filme acabar logo. Tu não se interessa por ninguém, tu tem um monte de história jogada. Ai, mas é inspirado no livro, tudo. Pô, um monte de filme que é ruim foi inspirado em livro, que nem até aquele filme lá que saiu hoje na Amazon, Belo Desastre. É uma bela porcaria, mas foi inspirado em livro também. Isso aí é irrelevante, eles pegam lá para falar tudo, mas honestamente eu acho que nessa altura do campeonato, eu acredito que Hollywood está sofrendo uma escassez, porque eles estão ouvindo demais essa galera que não entende de cinema, que não procura saber da história mesmo, para poder agregar essa galera que quer a cultura rápida, que quer a cultura da informação muito na cara. Isso a gente já entra no outro tópico de que por que esse filme ganhou o Oscar esse ano e a galera gostou tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porque é um filme que tem milhão de coisas acontecendo e não tem como você desviar a atenção por um segundo, porque ou acontece alguma coisa com a protagonista, acontece alguma coisa na cena, e aí a galera, entre aspas, descobriu o cinema vendo esse filme. Por isso que também ele ganhou o Oscar, tudo por causa disso, porque a galera não conseguia desprender. É uma geração que não consegue largar o celular, não consegue largar o dispositivo móvel também, e aí fica carente desse tipo de filme com mais ação. Tanto que se você colocar num patamar esse
E o Babilônia, para mim, eu daria o Oscar para o Babilônia, não daria o Oscar para esse filme, não. Interessante, porque é uma discussão, enfim, essa questão que a academia vai colocando filmes, né? Ele só fez esse negócio de acrescentar 10 filmes, né, voltar a ter 10 filmes como indicado, porque deixaram de fora o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que, porra, tudo bem, não ia ganhar Oscar, mas era um filme que deveria estar lá, dizendo que foi um dos melhores filmes, né? Uma das melhores adaptações de super-herói, né? E aí E cai esse, na questão que a gente discute assim. Quem não acha. Saco. De novo. Você acredita que os blockbusters hoje não atrai tanto o público como antigamente? Hoje você tem que realmente ter uma história, uma ideia legal para poder levar o cara para o cinema, porque mesmo o filme do Oscar, né? O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele não foi um filme que fez uma baita bilheteria, ganhou Oscar e aumentou a bilheteria, porque. Não, foi descoberto depois do Oscar. Muita gente. O filme voltou a ser exibido nos cinemas porque aproveitar né, o hype do filme tá no coisa. Mas ele não fez uma grande bilheteria, inclusive mundial. Não é uma. Você acha que as pessoas estão cansadas de blockbuster? Não estão mais querendo ir atrás de um grande filme de super-herói? O desenho animado da Pixar já está dizendo que foi um dos piores já feitos até agora, né? Como é que fica essa história? O que você acha? eu acredito que os filmes, atualmente, eles estão muito fracos em questão de roteiro. Tu vê que eles sempre querem colocar alguma mensagem subliminar no meio dos filmes, ou eles querem beber muito daquela questão do fanservice também. Aí eles colocam muito fanservice jogado, eles não têm uma narrativa boa assim para aproveitar, não tem um roteiro bom. Tu pega os últimos filmes da Marvel, por exemplo, os últimos blockbusters que andaram saindo também nesse período pós-pandemia, tu não vê um filme plausível assim que tem um roteiro inovador, um efeito visual de qualidade, dá para contar nos dedos. Foi qual? Top Gun, o Creed 3, que Uhum. particularmente é um reboot do Rock 4, lá Né? aquele do Rock, o Dolph Lundgren, é basicamente o mais, não deixa de ser bom. Teve o John Wick 3 John também que eu Wick? gostei. Verdade, John Wick, é. O público gosta de histórias assim, porque agora está vivendo uma escassez dos filmes de herói, né? Não está vivendo mais aquele tempo da era do ouro, né? Que o pessoal fala, dos filmes de herói, que antigamente tu ia para o cinema dos amigos, aí tinha aquela. Parecia um evento, um show. Você ia ver Vingadores Ultimato, era as 10 salas do cinema passando Vingadores. Aí tu andava no shopping, shopping lotado de gente para assistir o filme. Hoje não. Hoje, dificilmente tu não vê um filme que vai fazer o nível do Vingadores Ultimato. O que tu vai ver vai ser um filme que vai se consagrar pelo boca a boca, que nem foi o caso do John Wick, do Top Gun Maverick, e agora acho que vai ser do Indiana Jones também, que a galera tá. O público tá gostando. O pessoal que foi assistir na cabine falou que é bom. Mas não sei, vou assistir na quinta-feira eu vou saber. Também tem aquele filme do. Não sei se tu já assistiu Indiana Jones Já vi a semana passada. e gostou? Eu achei legal. Porque eu tô um negócio. Por que eu fui assistir? Eu fui assistir porque eu já tinha lido várias notícias de que essa seria a edição número 6 do filme. Foi apresentada 5 vezes antes para aqueles exibições testes e o pessoal, entre aspas, né, eu li um comentário que a primeira exibição o pessoal vomitou, entre aspas, de tão ruim que eles acharam que o filme era, porque simplesmente apagava a existência do Indiana Jones, né? E o filme chama Indiana Jones, né? Mas Não, eles fizeram umas modificações, e é isso que eu estou querendo pesquisar, né? Saber quem é que vai revelar o que foi mudado da versão original, tá, para essa versão final. Que eu achei bem legal, simpática, sabe? Emotiva em alguns momentos e tal. E a Phoebe, ela não compromete o filme, o que já é uma grande vantagem, na minha opinião, né? porque ela é boa atriz, tudo, só que o problema da Phoebe é que tu sabe por que ela tá ganhando destaque na indústria, né? Um destaque Sim. assim maior, e não é por causa do Fleabag, porque ela é muito queridinha do Barack Obama, que é um dos agora bambambam da indústria, né? Do cinema Isso é nos bom. Estados Unidos. Aham.
E aí ela escreveu o roteiro do último 007, que fez a gente sair com raiva do cinema ou contente, foi um filme que dividiu geral. E Sim. esse filme tava com certo receio, assim, pô, será que ela vai fazer igualzinho com Indiana Jones? Bom, até onde eu sei, ela nem chegou perto do roteiro, pelo menos nessa versão final. Eu não sei se lá no começo, mas como eu checo pelo IMDb, e o IMDb não tem nenhuma nota de tipo FIB, papapá, roteirista não creditada, até aí tudo bem, mas não tinha nada disso. Porque assim, Bom final. você assistiu o Fleabag? Assisti todinha. É uma Então, série curta, 2 temporadas. não, Eu gostei curtinha, tá. até. O problema é o seguinte, é que eu acho ela criativa, ela realmente escreve muito bem. Ela é muito criativa, a série. Com esse papo de conversar, intimidades na quarta parede, tudo bem. Só que quando você analisa a personagem dela, dentro do contexto das 2 temporadas, você acaba falando assim, esta menina não é tão boazinha quanto ela quer mostrar pra gente. Ela tem seus problemas. E ela é muito, digamos, usando uma palavra muito trivial, asquerosa durante o seriado inteiro. Ela não está querendo simplesmente resolver o problema da culpa que ela tem. Ela quer não só resolver a culpa, mas jogando em cima de outra pessoa. Que no caso é o relacionamento que ele deturpa, que ela deturpa ali, né? Mas é o que ela faz na maioria das séries, né? Que ela fez aquela série da Netflix, eu não sei se a Netflix comprou essa série, acho que a Netflix comprou da BBC e divulgou, chamada Crashing. Não sei se tu já ouviu falar. Eu vi, eu vi. Então, que também é curtinha, eu gostei. É. Foi, inclusive, acho que foi uma das primeiras séries que ela fez, que ela escreveu, inclusive. Uhum. E o Killing Eve, que ela é a showrunner, roteirista também, que eu gostei bastante, mas você vê que ali no Killing Eve ela colocou o alter ego dela, né? Como a Sim, assassina é. é o alter ego dela. Mas eu Mas acho que uma é série porque também que eu eu acho que ela colocou essas coisas, mas assim, teve gente que ajudou a produzir os episódios, que ali são 4 temporadas. Ela é uma série robusta que tem que falar de espionagem. Não pode só deixar a coisa cair na vala comum, né? Mas assim, Não, e a ah, viaja a Europa inteira. A série inteira, cada hora, eles estão num canto da Europa também. Isso que eu achei legal também, a questão da série sempre ser corrida, não ficar muito parada. Todo episódio acontece alguma coisa. Isso que me prendeu a atenção durante as 4 temporadas. não, e a química entre as duas atrizes é muito boa, né? Funcionou muito bem. Que aquela atriz é muito boa, a Jodie Comer, tanto que eu não duvido que ela, daqui a alguns anos, ela ganhe o Oscar, viu? Ela Né? só não foi indicada aquele último duelo do Ridley Scott, porque a galera tem birra do Ridley Scott, senão ela tinha sido indicada. E a Disney não quis fazer campanha para ela. Fizeram campanha para outra Zé Ruela lá, mas eu acho que se ela tivesse sido indicada, a Disney investisse no último duelo, e na indicação dela, acho que tinha dado bom, viu? É gozado, né? Porque eu sempre gostei muito do Ridley Scott, mas quando ele começou a reescrever a história, né? Reescreveu, aí colocou, fez Prometheus. Aí depois fez o outro lá, o Covenant, né? Aí você começa a falar assim, mas peraí, ele não é o autor original do Alien. Quem disse que ele é o pai da criatura? Ele fez um puta filme com a ideia de uma outra pessoa. Agora ele está reescrevendo toda a história? Pô, para! E aí eu saí do cinema depois de Covenant e falei, meu Deus do céu! Quer dizer que tudo que a gente passou do primeiro filme até hoje é culpa de um androide melindrado? Não dá, né? Aí é um exagero. Eu falei, pô, e ele tem culpa no cartório, porque o roteiro ele assina também, né? Não, e pior que é o seguinte, essa franquia do Alien foi que nem as gêmeas, os gêmeos lá, agora gêmeo, né, o Wachowski do Matrix. Ele voltou para a franquia Alien porque ele precisava de um conforto, isso é para trabalhar, porque ele estava muito triste com o suicídio do Tony, né? Aí ele resolveu voltar a esse universo do Alien e falou assim, vou voltar para esse filme, voltar para essa franquia aí que tá sendo mais tranquilo para mim, já é uma zona de conforto, não tem que pensar muito. Tanto que antes dele fazer o Prometheus, ele fez aquele Conselheiro do Crime também, que é um filme que não tem história, não tem pé nem cabeça. Aí depois Nossa, foi aquele filme é divulgado, muito bizarro, Gabriel. Você lembrou bem, aquele filme é muito bizarro. mas sabe por que ficou daquele jeito? Porque Né? aquele filme foi finalizado quando o Tony morreu. Ele Ah, finalizou, tipo, sem cabeça. Ele jogou qualquer coisa lá que tinha que entregar o filme dia X, tinha que fazer os agaços todo
questão contratual, Aham. entregou para a Fox e ficou daquele jeito, um filme sem pé nem cabeça, não tinha história, o personagem que some, tudo. Aí pegou e falou para o pessoal da Fox, ó, como aliviar a barra aí de vocês, eu vou voltar para o universo do Alien, vou jogar essa nova franquia para vocês. Foi meio que uma coisa de conforto para ele. Mas para nós foi um Ah, pesadelo, né? Porque no Prometeu ser uma personagem muito boa, né? Que é a que sai com uma missão muito legal. No final do filme eu vou descobrir por que os engenheiros estão sacaneando. E ela não aparece no outro filme, porque a gente descobre que ela foi, como poderemos usar uma palavra mansa sem dar spoiler? Ela foi transformada num objeto de cena, digamos assim, né? Para deixar a coisa mais tranquila. Quando eu vejo aquilo acontecer, eu falei, meu Deus do céu, mas que esse cara tem na cabeça? Mas tudo bem, eu estou no momento zen da minha vida. Então, eu quero saber de você o seguinte: qual o último filme que você assistiu e falou, por que eu vim no cinema? olha, o pessoal, meus amigos vão tirar muito sarro disso, o pessoal dos grupos de cinema também. E você acha que já sabe qual filme que é que eu vou falar, porque isso foi bem recente que aconteceu. Foi o último Transformers. Ah, Transformers, o despertar das feras que despertou a fera em mim, porque eu falei, meu Deus do céu, por que que eu vim assistir esse filme no cinema? Meu Deus do céu, parece que o Michael Bay chegou pros caras lá, pro Steven Caple Jr. e falou, olha, faz qualquer coisa aí, bota umas bombas, bota umas referências aí no final tu coloca algum easter egg aí para uma continuação pra galera ficar feliz, porque foi exatamente isso que aconteceu no Ave filme. Maria. Você não liga para os personagens, você não tem um aprofundamento plausível, tu vê que os vilões, tipo, nem aparecem direito, eles ficam o tempo inteiro procurando uma chave, tudo por Transformers é Transformers. Aí tu vê aquela dupla de protagonista que não tem química, entrosamento nenhum, Eita. uma bagunça total. E pior que dura 2 horas e meia. Eu quase Ave cochilei no Maria. cinema, abri a boca, bostejava. Aí E o meus filme não amigos, pô, dava, né? oi? E o filme não dava. Você acha que existe uma tendência muito grande de filmes, os filmes estarem com essa duração enorme, porque os cineastas acham que as pessoas precisam ficar entender tudo do filme, sabe, ter várias explicações. Por isso que o filme demora tanto? Olha, não só isso, eu acho que também você pode resumir muitas coisas, não colocando flashbacks desnecessários, não colocando piadinhas repetitivas, porque filmes como Transformers, por exemplo, ele fica toda hora no flashback. Ah, porque eu fiz tal coisa, aí volta uma cena que já tinha acabado de ver, tipo, 15 minutos atrás, para mostrar para o público, olha, essa cena aí que você tem que ver de novo. Aí daqui a pouco ele tem uma piadinha com o robô, aí coloca de novo a mesma piadinha com o robô, aí vai esticando, vai esticando, vai esticando, quando tu vai ver, dá 2 horas e meia. Muito cineasta faz isso. Inclusive, eu tô vendo que agora a tendência está sendo trabalhar menos isso, que tanto que no John Wick 4, por exemplo, tu não vê que tem espaço para piadinha, espaço para flashback, porque às vezes aparecia um personagem, aparecia alguma coisa assim, em outra cena, ele não perdia tempo, o diretor lá, o Chad Wachowski, Uhum. lá, ele não perdia tempo. Ele continuava a história, continuava a história. Inclusive, já vou aproveitar desde que eu falei do Chad, ultimamente está tendo uma onda nova de diretores que eram dublês. O Chad Wachowski, o David Leitch, Hum. também aquele Sam Hargrave do Resgate. E eu acredito que são esses caras que vão começar a definir a nova pegada do cinema, assim, blockbuster. Porque Ah. eles estão pegando filmes muito bons. Tu pega o Trem Bala, Resgate, a própria franquia do John Wick, o inclusive até o spin-off do Velozes e Furiosos que o David Leitch fez lá, o Sim, Hobbs e Shaw também, que também é muito bom. bom, muito bom. São caras que sabem como fazer um filme de ação, não fica perdendo muito tempo com piadinha, tudo, porque às vezes, dependendo do filme, podia esticar uma metragem, assim, reduzir, na verdade, e colocar, tipo, 2 horas de 2 horas e meia passar por 1 hora e 50, uns 100 minutos, que é satisfatório. Ah, ué. Inclusive, é o que ultimamente a Amazon também tem feito. Alguns filmes originais deles, eu reparo nisso. Eles não estão colocando mais uma metragem extensa, eles colocam de 1 hora e meia, 100 minutos. Acabou.
Não precisa ficar puxando. A Apple também está fazendo isso. Não fique exagerando na metragem. Bom, é o Eu, seguinte, a gente tem discutido muito. O cinema hoje está vivendo um momento muito complicado, porque a gente sabe a greve dos roteiristas, ela está lá em Hollywood, ela está intrinsecamente ligada à quantidade de coisas que os caras têm que fazer e que tem que render por causa dos canais de streaming, né? Hoje a discussão é o seguinte: será que o canal streaming realmente está sustentando essa indústria? Ou estamos vivendo a bolha da internet dos anos 90? O que você acha? então, eu vou pegar uma frase de uma amiga minha, da Michelle, do canal Café com Naftalina, que ela, uma vez, ela perguntou assim para os seguidores dela: legal, o filme está no streaming Y, no streaming X, mas você assina qual streaming? É. Não é todo mundo que assina streaming. Ou seja, às vezes o streaming ele serve como uma facilitação, mas ao mesmo tempo não é. Porque no canal a cabo você tinha os canais que tinham dezenas de opções, tudo você pagando um valor X, um valor mensal. No streaming não, no streaming se eu quero ver uma série da Apple, tem que assinar a Apple. Se eu quero ver uma série da Amazon, assino da Amazon. Se eu quero ver um filme da Warner, tem que assinar o HBO Max. E assim sucessivamente. E não é todo mundo que tem. Hoje em dia, o que acontece? Duas coisas. Ou a pessoa paga o amigo em conjunto uma assinatura e eles conseguem ter tudo por um valor acessível, ou a pessoa tem aquelas caixinhas que pega 1 milhão de canais, ou é que nem o nosso caso, que eu sei que tu também tem uma parede dessa assim de mídia física em casa. Isso com É o certeza. meu, que até hoje eu faço uma coisa que dificilmente eu vou me desapegar um dia, porque hoje em dia a mídia física, para mim, a gente tem o clássico exemplo aí da Disney, né, que eles pegam obras clássicas e estão destruindo para agregar uma minoria que faz escândalo, tudo. Em mídia física não, em mídia física é meu filme, eles não vão poder alterar, tá gravado lá no CDzinho. Eu acredito que essa era do streaming, ela está sendo mais uma opção, assim como na época do rádio surgiu a televisão também, que muitas pessoas falam que o rádio ia acabar, tudo. O rádio não acabou, o rádio está aí. Até Sim. hoje, filme forte. Ele só se adaptou a novas tecnologias, novas informações, novos meios, né, de se adaptar. Porque uma pessoa, quando está dirigindo numa viagem, ela não vai assistir uma televisão, ela vai ouvir um rádio, ouvir uma música. Exato. Uma situação que eu peguei a mais simples para não citar as outras várias coisas também. Mas eu acredito que o streaming ainda está se achando ainda, porque na minha opinião eu também vejo o streaming como uma vitrine, porque tem muitos casos que eu assisto o filme no streaming antes de comprar o filme. Eu assisto, pô, o filme é legal, aí eu vou lá, compro o filme. Eu É, faço isso direto. Tem muitas pessoas que eu conheço que também fazem isso. sim, Porque às verdade. vezes, hoje em dia, como não tem muito fabricante, é uma lojinha ou outra só que lança algum clássico, tudo, você tem que analisar bem o filme antes de comprar, para não pagar o valor e jogar o dinheiro fora. Eu, pelo menos, eu sempre tive esse hábito. Mas eu acredito também que futuramente eu acho que a demanda assim, do streaming vai começar a decair. Porque tu pega a Netflix, por exemplo. Me fala 5 filmes realmente bons que a Netflix fez nos últimos 3 anos. Olha, eu falaria do quarto, há 4 anos, quando teve aquele filme, aquela comédia de Natal do Hassum, que eu achei, me surpreendeu, né? Porque assim, algumas comédias brasileiras que estão sendo feitas nos últimos 15 anos, tem boas e tem outras que são um saco, são piadas de baixo escalão, como diria o meu amigo Rogério, né? Que não tem sentido, você não acha a graça daquilo. Mas esse filme é uma comédia, né? É uma comédia dramática interessante, né? Só precisa. Como é que é? Acho que até o. Tudo bem no Natal que vem. Tudo bem no Natal que vem, isso mesmo, né? Me lembrou um filme, né? Tudo bem no ano que vem, que eu nunca tinha assistido, que é baseado numa peça que eu tinha visto quando eu era moleque, né? Moleque assim, adolescente que eu podia assistir. Depois eu vi o filme com a Alan Alda e a... Meu Deus, a Alan Alda e a...
A que fez Alice Não Mora Mais Aqui. Puta, como é que é o nome da atriz? Bom, é ela. E é um Não, é filme que é tanta fantástico. atriz, tanta coisa que a gente se embanana mesmo. É. Mas esse filme aí do Ellen Hassum, Burstyn. Ellen Burstyn. Pronto, já lembrei. sei, É, sei. que Esse fez... filme do Hassum Ah, é engraçado porque tu sabe qual que é a base desse filme, né? Que o Paulo Cursino teve, né? Na hora de escrever o filme. não lembro. Eu acho que eu comecei com ele, Dois mas não filmes. lembro. Ah, Foi o A Felicidade Não Se Compra, do ah, Frank Capra, claro. e O Feitiço no Tempo. Foi os dois filmes que ele falou. E ele já Legal. tinha escrito o filme faz tempo. Ele falou, estava engavetado, o roteiro estava pronto. Aí quando ele assinou com a Netflix falou, a gente quer um filme para ontem. Aí ele chegou, Puf. apresentou para a Netflix e falou, ó, só vou fazer umas alterações aqui para deixar um pouquinho mais atual, mas está pronto. Aí ele entregou, mas é um cara também que, quando eu vejo o nome dele assim estampado, eu sei que provavelmente vou dar muita risada, que nem aquele último filme que ele fez, Os Vizinhos, Sim, também, que da Netflix, que eu dei muita risada também. É porque é aquilo, né? Hoje em dia, quando você vai fazer comédia, você tem que. Você não pode ficar preso em piada de tiozão, você tem que fazer uma piada que atinja um amplo público, no exatamente. geral. E, além do mais, eu sei que eu já conversei com o Rassum umas 3, 4 vezes. Ele é um cara que trabalha por improviso. Tanto que todo mundo que trabalha com ele fala que às vezes é um pouco difícil, porque tu grava um take e grava de uma forma, e no segundo, no terceiro, no quarto ele já foi mais além, já bolou umas outras ideias. Imagina trabalhar com o Hassum e com aquele outro, Paulinho Gogó, no mesmo filme. É. Pô, o Paulo Cursino tá de parabéns, ele fez um filme que eu dei risada do começo até o final. Não, e outra coisa, né? É o primeiro filme de Natal brasileiro. Nunca teve, agora tem, né? Aquele filme que Na verdade, você consegue assistir ele várias vezes, porque eu acho ele interessante, não é isso, não? não, saiu ao mesmo tempo aquele 12 Horas para o Natal, só que me fugiu o nome do cineasta que dirigiu ele. Eu Ah, sei quem faz, eu assisti no cinema. É aquela menina que faz a Turma da Mônica, a Júlia Benite, e aí o Luiz Lobianco faz o pai dela. porra, não ouvi falar desse filme, hein? Esse filme acho que tem na Amazon, que está na Hum. Amazon ou na Netflix. É a história do filme, eu gostei. É um filme bem engraçado, mas é um filme bem sessão da tarde, que é a história de um casal que eles sempre faziam festa no Natal, tudo, só que aí eles se divorciam. E aí, de última hora, as crianças elas vão ficar na casa do pai, que é um destrambelhado, que é o Luiz Lobianco, Hum. que amanhã ela vai ter que fazer uma cirurgia de emergência no hospital, tudo. E aí, o que acontece? Como as crianças vão ter que montar um Natal de última hora e o pai é todo desligado, elas simplesmente saem, aí vão na 25 de março, andam por São Paulo, em tudo quanto é lugar que a gente já conhece, para tentar fazer compra de Natal. Só que esse tem uma chegada tão boa no filme, mas é um filme, tipo, simples. É Pô, um filme que ele foi lançado na vou mesma caçar. época desse Rassum. Interessante, né? Mas acho que por causa do nome do Hassum acabou se sobressaindo, E porque da eu... Netflix também. E a Netflix faz essas coisas. Mas é interessante porque, assim, quando eu vou no cinema, quando eu vou assistir a um filme, eu sempre prefiro não saber nada do filme, nenhum background para poder me surpreender, e também não criar expectativa. Vou assistir o Indiana Jones porque eu quero saber. Não quero saber de nada. A única coisa que eu sabia da história, eu vi o primeiro trailer e eu achei, meu Deus do céu, onde é que ele está? Né? Porque é uma confusão, e tiro para lá, tiro para cá, uma zona considerável. Né? É, e é óbvio, quando você chega no cinema, assiste, pô, isso aqui é interessante, isso aqui não é. Né? Você faz esse balanço. O que eu estou sentindo dificuldade é de achar histórias novas. Porque tem muita coisa requentada. Por exemplo, eu gosto pacas de Top Gun Maverick, mas é uma história que você já conhece, o rebelde, sem causa, que de repente ele volta, papapá. Não é nem o velho esquema do herói, né? Do herói que vai sendo formado na medida que a pressão vai surgindo em cima dele. Mas isso você já conhecia, né? O outro filme, o John Wick, você já tem o background dele. Então, às vezes, até mesmo os desenhos animados, esse filme Elementos, eu não fui ver. Eu vi o Mas eu trailer. também não vi. Aí eu falei assim, peraí, eu já vi uma série de televisão do Cartoon Network que é exatamente a guerra entre os quatro elementos.
Então tem o pessoal do fogo, o pessoal da água, o pessoal do ar, está tudo lá, né? Da mesma maneira que não me surpreendeu nem um pouco como é que é o nome? O das meninas na cabeça da menina, como é que é? Divertidamente. Hã? Eu achei parecido, divertidamente. Isso, divertidamente, né? Achei o título muito bem sacado. Não, Mas assim, porque eu achei similar também. a história não me chamou a atenção porque eu já tinha visto um curta-metragem da Disney dos anos 40, aqueles desenhos para enaltecer o patriotismo por causa da Segunda Guerra Mundial, e que mostrava lá, o nome inclusive chama Razão e Emoção. Então tem dois caras dentro da sua cabeça, um que dita a razão e outro que dita a emoção. E aí vai mostrando depois o ponto de vista do feminino e tal. Então, não teve nada de novo, né? E é isso que, por exemplo, eu gostei do Blade Runner 2040, porque tem coisa nova lá. Sabe? Tem um negócio muito interessante que é o seguinte: aquela baita corporação que criou os androides faliu. Ela entrou pelo buraco. Sabe lá Deus por quais motivos intrínsecos de administração. Mas o que surgiu no lugar dela me deixou assustado. Da mesma maneira que a gente está vendo aí, o raio da inteligência artificial, que só pende para um lado da ideologia política. Eu falei, como é que é uma inteligência artificial? Porque a gente esquece que quem alimenta de informação pode achar que as coisas estão do outro lado, né? Mas, assim, tem algum filme que te surpreendeu recentemente, assim, que, nossa, realmente isso aqui é legal? Olha, honestamente, o último filme que me surpreendeu, mas você fala de filme atual, recente, ou Não, se de você assistiu alguma coisa que você 40. não tinha visto no cinema e assistiu em vídeo e te surpreendeu, claro. Olha, vou ser sincero, é bem difícil, mas a última vez que eu fui surpreendido por um filme, ó, tu vê que eu tô pensando, eu vou pegar um filme que eu realmente não estava dando nada para ele, mas eu achei que é um baita de um filme de ação, mas não teve o sucesso que mereceu, que é uma Ambulância do Michael Bay. É verdade, é. E eu não dava nada. Eu achava que ia ser um filme horroroso, um filme mal feito, tudo. Só que eu me senti jogando um jogo de videogame naquele filme, porque ele pegou a narrativa do GTA, pegou aquele estilo do Bad Boys e colocou dentro do filme. Meu, pra mim aquilo ali foi disparado a maior surpresa que eu tive. E olha que, tipo, eu tive que pensar ainda, tive que pensar, porque em questão de trama, é uma trama meio, entre aspas, assim, original, porque é uma enfermeira que trabalha lá numa ambulância, que aí chega os dois bandidão que vão roubar um banco, dá errado, se enfia dentro da ambulância, o cara que um deles deu tiro para tentar fugir da polícia. Isso eu achei uma ideia, tipo, o Michael Bay tava lá jogando GTA com os amigos, pô, gostei dessa missão, bora fazer um filme, os caras, bora. E é assim que foi feito esse filme, porque eu acredito que esse filme deveria ter feito mais sucesso. A galera caiu em cima porque era o Michael Bay. Se fosse outro diretor, tipo um Guy Ritchie, o É. pessoal ia falar, nossa, filme bom, tudo, tanto que você Mas vê. o Guy Ritchie também anda pisando no tomate, né? Esse filme que ele fez, O Agente da Uncle, e aí entra uma outra questão, né? O Agente da Uncle é o seriado dos anos 60 que ninguém conhece, tá? Eu conheço porque eu pesquiso sobre isso. Mas ninguém vai lembrar. Então, primeiro eu achei um ponto positivo, alguns pontos positivos, assim. O fato de ele estar criando a origem do que vai ser a United Network, babapá, né? Que é o Uncle. Até aí tudo bem. Se passa nos anos 60, o que é uma homenagem ao seriado antigo, se passa nos anos 60. Tá? Só que a busca de tentar deixar tudo claro, né? Ele esqueceu de dizer quem que é o âncora nessa história. Você só vai Bom, na saber disso verdade, nos créditos finais. Mas peraí, aí já acabou o filme. Falei, pera, não pode ser. Eu acho que eu assisti o filme de novo. Eu tenho ele, inclusive, em Blu-ray, né? Porque eu acho, por causa do seriado, isso é uma homenagem e tal. Mas caramba, para que explicar um negócio que não precisa? Porque eu acho que algumas coisas são exageradas. Eu estou torcendo para que o James Gunn não reconte outra vez a origem do Super-Homem, que eu já não aguento mais. 8 é que vezes, nem acho que é um X-Men. número
é um número legal, tá? De 8 vezes, acho que é um número legal, É né? que nem o Homem-Aranha com o Tio Ben. O Tio Ben, todo filme morre, já até virou piada. Vão matar de novo o pai do Clark na Terra, o Kal-El vão matar de novo também. Ai, meu Vai virar saco! outro meme. Mas acho que não, porque o pessoal está com o saco cheio já também, já... O Agenda Âncora deveria assim, começar exatamente com o que é o Agenda Âncora. É um grupo, né, secreto que é patrocinado pela ONU para poder descobrir ataques terroristas. E tem a Trush, que é os inimigos, né? Mas aí já entra outra questão, outro problema da indústria. Eles fazem muito filme achando que vai ter continuação, vai ter É, trilogia, aí deixa um monte de ponte aberta, um monte de porta aberta para a galera, olha, a gente pode explorar isso. Aí o filme fracassa, aborta tudo, pronto, que nem o último filme do Flash. Eles deixaram um monte de possibilidade, um monte de coisa, e verdade. aí provavelmente vai ficar O que que no... o que que você atribui o fracasso? Já me perguntaram isso, eu assisti o filme e não sei responder. O que que você acha que o filme fracassou por quê? Duas coisas. Primeiro, eu acho que é a questão do streaming, que a HBO Max está muito rápido, os filmes estão chegando lá, da Warner, É. e a galera não quer ter esse comodismo tipo de eu vou ao cinema assistir um filme da Warner, mas daqui a 2, 3 meses já está na plataforma. Veio o Shazam. Chegou em março e abril já estava lá no HBO Max. A galera já fica com esse pensamento: opa, o filme já vai estar lá. Isso é ruim, isso é ruim. E o marketing também do filme, ele não foi um marketing bom, assim, do filme. Eles entregaram o filme todo. Se você juntar todos os comerciais, todas as informações do filme, já formam um filme na internet, você não precisa assistir o filme. Que horror, hein? Para analisar tudo que o filme eles usaram na divulgação, até a cena do Nicolas Cage tá na internet. O Tá mesmo? pessoal, tipo, Que horror. eu vou ver se depois eu te mando, fizeram até um vídeo do Nicolas Cage, eu postei isso hoje no Engenharia, reagindo à cena dele no Flash, como divulgação do filme. Que horror, hein, cara? Não, e isso brocha a galera, isso brocha completamente, porque o pessoal, tipo, não tem aquele boom, que nem você vai assistir o Vingadores, lá o Ultimato, aí você tem aquele boom, pô, tá aparecendo o Michael Douglas, eu não sabia que ia aparecer, tá aparecendo o Robert Redford. É uma ponta besta, mas, pô, tu tá lá, caramba, o cara tá no filme. Não, Verdade. ali tu já sabia que ia aparecer fulano, já sabia que ia aparecer ciclano, não é que nem a Marvel, esconde tudo as 7 chaves, tu vai saber que o cara vai aparecer quando tu vai assistir o filme. Ali não, ali eles já contaram o filme todo, o filme já tem essa ideia de que já daqui a pouco já está no streaming, e o marketing também foi fraco. Vamos e venhamos, né? Você fazer o marketing. Agora eu não estou criticando o trabalho tipo das agências nem nada, mas a partir do momento que você faz o marketing de um filme onde você não explora os artistas, você traz um diretor, não explora bem ele, você deixa muito retido assim com a galera, que nem... Agora, o que eu vou falar agora, tu vai concordar comigo, mas não sei, se quiser cortar, pode cortar. Hum. Eu, se eu fosse da Warner, eu pegaria o Andy Muschietti, levaria o Andy Muschietti para o Danilo Gentili, Aham. levaria o Andy Muschietti para um podcast que nem foi o pessoal que levou o Chris Hemsworth É, Podpah, e a Netflix arrasou com o marketing com o Chris sim. Hemsworth. Aí o que a Warner fez? Falou pro Forlani, vamos abrir uma sessão aí no cinema e tu divulga no teu Insta aí, chama quem tu quiser. Tinha gente que não sabia que o Ed Muscat estava no Brasil, no meu perfil. Verdade. O pessoal sabia que o Chris Hemsworth estava, tanto que até hoje a postagem minha do Chris Hemsworth no Podpah bombou mais do que a do Andy Muschietti no cinema com os fãs, o pessoal do Omelete, bombou É. muito mais. Infelizmente, a visão que as pessoas têm, isso me enche um pouco, sabe? Como eu faço parte da era dos dinossauros do jornalismo, né? Que tem conteúdo, mas não tem, como é que é? Não tem views, né? Eu não fui no Tudum, teve um evento também da Amazon sobre programação, também não fui convidado, e eu, cá entre nós, I don't give a fuck, né? Eu sou que nem o Red Butler. Francamente, meu caro, eu não estou nem aí. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, divulgar, conversar, discutir. A questão do Flash, por exemplo, eu achei o filme divertido e tal, porque eu sabia a história. A história é A gente Flashpoint.
Então não tem. Eu já tinha lido o gibi, já tinha visto a adaptação no desenho animado. Então, assim, né? Eu sei que não vou ver nada, eu quero ver só como é que eles resolvem todas as questões. Por exemplo, eu não sei, pedi para um amigo meu que é fã de quadrinhos contar a história da mãe do Flash. Porque quando eu comecei a ler o Flash, que é do Carmine Infantino, né? Carmine Infantino, não tinha essa história dele voltar no tempo para salvar a mãe porque o pai estava preso. Não aparecia pai e mãe dele. Aí, de repente, na história do seriado de TV, aparece essa ideia, que eu achei a ideia muito legal. Quer dizer, ele viu alguém matando a mãe, né? E isso não é spoiler, tá? Viu alguém matando a mãe, fica com isso na cabeça, o pai está preso desde então, né? E aí, de repente, ele se torna um Flash, tem a possibilidade de voltar no passado, só que o cara do que matou a mãe já está ali, acossando aquilo. É uma história cheia de idas e vindas e tal. E dentro do contexto do filme, essa coisa é muito bem colocada. Eu acho legal, né? Discordo de algumas outras coisas dentro do contexto do filme, mas tudo bem. Cada um tem sua opinião, como cada um tem seu próprio nariz. Mas eu não acho que o filme talvez essa estratégia mal utilizada de revelar trechinhos e tudo enquanto Revelar é trechos e veículo, o né? marketing não foi tão plausível assim. Se eles deviam ver onde é que está indo mais a galera, onde está mais a movimentação hoje em dia. Tu pega em comparação o Resgate 2 que saiu no mesmo dia, basicamente. O Resgate 2 saiu numa sexta e o Flash saiu na quinta. O pessoal se empolgou mais com o Flash, não, mais com o Resgate do que com o Flash. Mesmo o Flash no Brasil sendo uma bilheteria gigantesca. Por quê? Porque eles fizeram uma bagunça com o ator. O ator veio no Brasil, aí o Chris Hemsworth ia falar com a galera, foi no Podpah lá, o pessoal falar besteira, comeu É. açaí, Como fez eu essas saía. besteiras. Tu lembra quando o Shazam foi no The Noite? Também a Lembro? bagunça que Lembro. foi. O Hugh Jackman foi no The Noite, que o Pô, país parou para ver entrevista. É é, umas coisas assim que tem que ser feitas. é, Mas eu acho que tem que dar uma repaginada, mas aí já entra aquela outra questão que tu já sabe, não só dos views, mas a questão de pensamento, linha social também, que tu já é, sabe muito bem que às vezes o pessoal fala, não vou mandar para esse cara, eu vou mandar para esse. Aí o resultado a gente já sabe. infelizmente. Você sabe que eu quero comentar o último assunto com você, que é o seguinte: eu acabei de assistir uma cópia de um filme russo chamado The Challenger. Você já ouviu falar? The Challenger É. tá na, eu acho que em tradução para o português fica. Em tradução para o português, eu acho que. Porque não foi lançado, até onde eu sei, não tem nenhum estúdio, nenhuma distribuidora lançando, porque o filme. Bom, eu já vou te dar o. De entrada é um desafio, literalmente o desafio. Qual é o desafio do filme? O filme se passa na Estação Espacial Internacional. Lá tem um incidente lá, tipo gravidade, que um cara se fere. Só que ele não pode descer, porque como ele está em gravidade zero, se ele descer, ele morre. Então mandam para o espaço uma cirurgiã especializada tal, que vai fazer uma cirurgia nele, etc. O que me chamou a atenção é que a maioria das cenas espaciais foram feitas na estação espacial mesmo. Levaram o diretor, o ator e não sei o quê, e levaram lá para casa. Por isso que o Tom Cruise não conseguiu realizar o sonho de fazer a segunda parte do coisa lá fora, né? Então, aí só vou fazer. Eu lembro, agora me lembrei desse filme que tu falou. Eu lembro que na época ficou meio que tipo a Corrida Espacial Parte 2, né? Que teve a É, corrida dos Estados Unidos com a Rússia para ir para a Lua e os Estados Unidos ganhou. Aí é, teve essa segunda corrida aí que era o Tom Cruise, o Elon Musk e o pessoal dele para gravar o filme. Só que na verdade não era do Missão Impossível. É um outro filme que ele quer gravar ainda ah, com o Doug Liman, mas é uma trama independente, não tem nada a ver com Missão Impossível. Eles ah, fizeram o roteiro do zero, inclusive é o Christopher McQuarrie, que faz o Missão Impossível, fez os últimos filmes dele. Escreveu o roteiro, o legal. Doug Liman, que fez o Feito na América, No Limite da Manhã, vai dirigir o filme e eles vão subir para o espaço ainda. Mas por conta dessa correria de Missão Impossível, tudo, atrasou.
Mas a ideia dele ainda é gravar um filme indo lá. Mas ele disse que não vai ser o filme todo, vai ser um marco do filme que vai se passar no espaço. É, mas Mas isso aí que tu me chamou, eu acompanhei também a produção dele. E o engraçado é que o processo demorou meses, né? Que eles têm que fazer um treinamento meio que militar, sim, né? é. Com a NASA, tudo, para poder embarcar, para poder ir para o espaço. Então, mas eles fizeram isso com o pessoal o interessante é que a atriz que faz a médica, eu já tinha visto ela num filme russo também, que é a Sniper russa, que se passa na Segunda Guerra Mundial. É uma atriz muito boa. Tem uns olhos azuis fortes, é como, né? O pessoal daquela área lá. Mas o que me chamou a atenção é que eu falei, pô, esse é o tipo do filme que chamaria a atenção de todo mundo para assistir, não é? Porra, eles passam no espaço mesmo, não é o. Eles fizeram cenas no vomitão e tal. Aí eu falei, pô, do cacete, né? Só que o filme tem 3 horas, 2 horas e 40 minutos de filme e se passa numa estação espacial. E são os russos que comandam o roteiro. Então, eu conheço muito filme russo, tinha os filmes soviéticos, agora tem os filmes russos, né? Mas sabe, aquela coisa que muito pensamento, muita crise existencial e tal. Falei, quem é que vai assistir um negócio desse? Falei, não dá, é muita coisa para o cara ver. Pô, 2 horas e 40 de filme, né? E os caras estão com dificuldade de vender esse filme no resto do mundo. Aí eu falei, pô, passa o filme para mim, eu vou dar uma editada nele e ele vai ficar com 100 minutos de total ação no espaço. Mas ninguém está me ouvindo, eu acho uma sacanagem isso. Não, e o pior que é o seguinte, com toda certeza, esse filme vai parar no streaming, ninguém vai reparar nesse filme, Pois que é. nem recentemente, condigindo com o seu pensamento. Eu vi acho que foi no sábado ou domingo, eu assisti aquele filme do Ari Aster, Biel Tem Medo, não sei se você Sim, chegou a assistir. não vi, mas está na minha lista. Biel Tem Medo, tem 3 horas de filme, e Ave muita Maria. gente não gostou desse filme, por quê? Porque é um filme que ele quer que tu vá mais além do que ele está mostrando na tela. Eu já consegui casar o filme perfeitamente na primeira vez que eu vi. Ah, Eu já consegui ver que é um filme que ele é tipo o meu pai, do Anthony Hopkins. Ele mostra a história na perspectiva da cabeça do protagonista. Ou Ave seja, Maria. o cara, você vê tudo como ele vê o mundo, como ele vê a sociedade, como ele vê os problemas. Você vê da cabeça dele Que as barato. coisas. Mas muita gente não gostou, por quê? Porque o filme não explica o óbvio, ele não explica tudo com flashbacks, que nem eu estava falando no começo, Aham. quando eu citei o exemplo do Transformers. Não é um filme que explica as coisas, é um filme que faz você trabalhar um pouquinho mais. Tanto que foi o maior fracasso da A24 até hoje. Custou 30 milhões e teve uma bilheteria mundial de 10 milhões, mas Ah, também aí já entra no quesito deles não saberem fazer marketing também com esse filme. Porque o entendi. marketing desse filme, o que que foi? É o Joaquin Phoenix indo com o Ari Aster numa sala IMAX em Los Angeles, as distribuidoras botando o filme tipo no último horário nos cinemas, que você não conseguia assistir, em algumas capitais ainda, não era nem litorâneas, não só no Brasil, no mundo inteiro também foi isso. E aí dificultava também, porque ficou competindo com Velozes e Furiosos, não, perdão, competindo com Super Mario e Ah, com Guardiões da Galáxia, que saiu na mesma semana. é Ou verdade. É. seja, é um filme que flopou por péssimo agendamento e conhecimento da A24 nesse quesito. Se eles tivessem estudado um pouquinho mais, eu colocaria para fevereiro. É que nesse filme do Flash também. Eu teria colocado ele um pouquinho antes, não teria colocado agora. Ah, Deixaria um pouquinho antes, lá para fevereiro. Fevereiro. Por quê? Do que época de começo de ano, o pessoal tá carente de filme grande, tinha aquele verdade. espaço com um filme desse. Preferiam colocar agora na boca do leão, né? No meio do verão, achando que ia render. Nem tudo é perfeito, meu amigo. É. E depois os caras reclamam, porque eu acho que eles reclamam muito, aí vem a parte da política, né? Do tipo, pô, é porque o pessoal é muito preconceituoso com XY. Eu sempre falo o seguinte: faz um filme que tenha começo, meio e fim, que os caras vão gostar. Mas querem fazer só um filme do meio, né? Ou da ponta ou da outra, então fica difícil. Mas não Aí dá para fazem você acertar sempre. Eu assisti o ano passado, tem uma, uma tradição que é assistir um filme da Disney, né? Um desenho animado, sempre um desenho animado. E eu assisti aquele Mundos Estranhos,
Eu, sinceramente, falei... afinal, o filme trata do quê? Tinha tantas indicações que o filme estava tratando de tanta coisa, que você não segue uma linha de raciocínio para entender o filme. Aí Esse o mundo, filme fracassa, e os caras, mas é por causa do preconceito. Não, não é porque o filme é ruim. Desculpa, o filme é ruim. Escreve uma coisa melhor que eu vou falar, ó, o filme é bom, vale a pena assistir. esse filme do Mundo Estranho, chegou uma hora que eu falei, vou cronometrar. Ele tem vários problemas que estão colocados na jornada, né? Que o pai vai com o avô, com o menino, tudo. 30 segundos, os problemas são resolvidos. Todos os problemas que os personagens têm. Tem um problema e já uma solução. Né? Não mostra ele trabalhando o personagem, desenvolvendo o personagem. Já mostra, tipo, o foco deles não é aquilo. O foco deles é fazer essa politicagem toda em cima do desenho, tudo, tudo que fracassou. Um desenho que está esquecido, toda a galera não gostou também, achou muito rasteiro, que não tem aquela emoção da Disney. É. O último Faltou isso. desenho. Tanto que a Disney está fazendo besteira. Eles estão pegando os filmes bons e colocando no streaming e os filmes ruins colocando no cinema. É. Difícil Tá isso, hein? certo? O Luke é bom, aquele lá, o Red Ted lá do urso vermelho lá chinês, Tony Sim, Red, sim, sim, sim. Oh, também é aquele é bom. excepcional, muito bom. Muito Foi pro legal. streaming, era Foi para o direto. cinema. Então, o Mundo Estranho era direto para o streaming. Não, Tony Red jogava direto para o streaming. O Tic Tac também, que é sensacional, foi para onde? Maravilhoso. Muito bom. Então, a Disney tá dando tiro no pé. Por quê? Porque eles. Agora que eles estão acordando mesmo, agora que acho que Hollywood está começando a acordar que não está sendo uma boa ideia eles irem atrás de número do Twitter. Eles estão começando a ver que não tá aquele papo que a gente sempre conversou. Uhum. Não adianta você ir atrás de número do Twitter para você ter uma base. Não adianta você querer fazer uma divulgação do produto com um público que não vai querer esse produto, porque muita gente que eles fizeram essas animações Lightyear, Mundo Estranho, tudo, esses até filmes da Marvel mesmo, e jogaram para um público que não vai no cinema. O É, público que vai no cinema não gosta de ver essas coisas. O público que vai no cinema dá o dinheiro para ver o filme do concorrente, não deles. né? Tanto que agora a Netflix está em crise, a Disney está em crise, por quê? Por causa Todo mundo, disso. né? É, mas tem alguns estúdios que tu vê que não tá tão grave assim. Tu vê que a 24 está sobressaindo, a Lionsgate está sobressaindo. Por quê? Porque eles estão dando o que o público quer. Eles estão Verdade. sabendo onde colocar. O pessoal tá falando, por que a 24 faz sucesso? Porque a 24 está fazendo que nem a Blumhouse. Sabe a estratégia da Blumhouse, né? Jason Blum. Uhum. Ele pega um ambiente, suga tudo do que é aquilo que tu pode sugar, qualquer coisa que tiver naquele ambiente, e fala: vou tirar meu filme daqui. Tu vê aquele Five Nights at Freddy, que saiu o trailer hoje, É. vai bombar. E foi um filme que usou o quê? 3, 4 cenários. E vai fazer o filme assim, vai que custou o quê? 7 milhões para a Universal? Eles vão render uns 50, 60 milhões brincando. É. Agora a Verdade. Disney vai fazer um filme blockbuster com isso, com aquilo, vai ter muita representatividade, vai ter muito plot twist, vai ter muita participação. Quanto é o orçamento? 300 milhões. Quanto tu ganhou? 50. É. Pô, o problema é do público. O público não está entendendo o que a gente quer fazer. Não, meu É. amigo, o filme ficou ruim. O filme não é bom. Não, e o detalhe, o público é que paga esses 300 milhões, né? No final das contas. É de Não é outros, bom. de outros filmes que deram certo e o público compareceu. Gabriel, olha, nós vamos bater mais papo, vamos conversar depois, né? Não só fazendo o programa, mas batendo papo no nosso dia a dia aí, porque tem muita coisa para a gente conversar e na minha cabeça esclarecer dúvidas, porque tem muita coisa que você viu e eu não vi, e eu tenho dúvidas em relação às produções que estão por aí. Por isso eu Não, tá quero. sempre assim. Oi? Sempre assim, a gente acaba conversando, aí começa a ver que cria várias portas, várias coisas, tudo. Sempre quando eu vou fazer entrevista, essas coisas assim, sempre fica assim, pô, caramba, tem mais coisa ainda, mas acabou o tempo. Minha, Tempo não minha, dá conta. minha filha disse que eu abro janelas quando eu converso, né? Então, e eu tenho que fechar algumas delas. Mas, de qualquer maneira, fica aí o convite para a gente bater papo mais para frente aí, pegar essa próxima leva de filmes grandes que vai vir por aí, né?
o filme o Missão Impossível, o próprio Missão Impossível, né? Para a gente bater um papo sobre essas questões relacionadas com muito dinheiro, se faz bons filmes ou isso não é uma mentira, né? Agora tem uma Missão Impossível, Barbie e Oppenheimer, né? Vai ser um mês longo aí, né? É verdade. Barbie, principalmente, né? Estão apostando muito nesse filme, né? E a Disney vai lá e joga a Missão Mal Assombrada no meio dos três, tipo, Eita, joga um cordeiro no meio dos leão. é. Mas, de qualquer maneira, obrigado por você ter participado. A gente bate papo depois e vê se a gente se encontra para tomar um café numa dessas cabines malucas que a gente frequenta. Beleza, então, Paulo, muito obrigado aí, muito obrigado pelo carinho, pelo convite, viu? Fico muito feliz de ter participado e aquele papo natural sobre cinema e sem filtro, principalmente. Beleza. Um abração, te cuida.